Bom dia, galera, tudo bem? Como a gente tinha combinado lá no primeiro vídeo de hoje, a gente vai ter 3 videoaulas. A primeira foi relembrando um pouquinho o que a gente aprendeu em sala de aula, conversando mais sobre o sol, como ele é importante na nossa vida. A segunda a gente fez experiências, aprendeu mais um pouquinho sobre as placas solares. E na terceira videoaula do dia, a gente vai fazer as atividades do livro de atividades. Prof, é do livro pequeno? Sim, é do livro pequeno. A gente vai estar fazendo as páginas 57, 58 e 59. Antes de fazer essas páginas, eu quero relembrar umas coisinhas com vocês. Primeiro, o que é pôr do sol? O que é nascer do sol? Quando a palavrinha já está dizendo nascer do sol, o sol está nascendo. Pôr do sol é a hora que o sol vai embora. Ok? Aqui a gente vai relembrar um pouquinho sobre as sombras. Não pode rir do meu desenho, hein, galera? Então, vamos lá. Quando o sol está desse lado, a sombra da árvore vai ficar sempre para o lado oposto. Então, a sombra da árvore vai ficar para esse lado. No meio-dia, o sol está bem em cima da árvore. A sombra da árvore vai ficar embaixo dela. E o sol, quando está do outro lado, quase indo embora, lá de tarde, a sombra dele vai ficar do lado oposto, desse lado aqui, certo? A sombra nunca vai ficar do lado embaixo do sol nesses dois períodos, só no período do meio-dia, ok? Sempre do lado oposto e no meio-dia embaixo da árvore, ok? Então, na primeira atividade, vocês devem usar um dicionário. Nesse dicionário, vocês devem pesquisar as palavrinhas daqui que vocês não conhecem. Pode pedir ajuda para mamãe e papai, tá bom? Depois, as palavrinhas que vocês não conhecem, vocês devem escrever ela no caderno, com a data, atividade de ciências e colocar o significado dessa palavra. Prof, por que a gente tem que fazer essas atividades no caderno? Porque ela é muito importante. Quando a gente voltar para nossa escola, a gente vai fazer uma roda de conversa e vai conversar sobre as atividades que foram feitas em casa. Cada um vai falar como se sentiu, vai mostrar o que fez. Então, é muito importante, sempre que a prof pedir para fazer no caderno, vocês estarem fazendo, ok? Depois, vocês devem escrever o que é o pôr do sol e o que é o nascer do sol, certo? O que será nascer? O que está acontecendo com o sol? E pôr do sol, certo? Depois, vocês devem fazer o você sabia. Esse você sabia, a gente teria que fazer com os nossos colegas, mas como a gente está em casa, pode fazer com quem está com vocês. Vocês vão conversar. Será que a mamãe e o papai já viram o pôr do sol e o nascer do sol? E vocês, crianças, já viram o pôr do sol e o nascer do sol? Vocês vão descrever e desenhar essa experiência numa folha e também colocar no caderno. Pode desenhar direto no caderno? Pode, não tem problema, ok? Na segunda página, vocês devem dizer: essa sombra desse coqueiro está representando, será que está meio-dia ou será que está às 5 horas da tarde? Qual que é a sombra correta? Ok? Na B, vocês vão ter que descrever o que aconteceu. O que tem de diferente nessa sombra? O que aconteceu com elas? Por que uma está do lado e a outra está embaixo da árvore? Certo? Aqui vocês vão ler o diálogo entre essas duas crianças. Como a areia está quente, disse o menino. A água está mais fria que a areia, disse a Mônica. A Mônica e o Eduardo estão conversando. Depois de conversar sobre esse diálogo, vocês devem responder essas questões aqui. Por que será? O que aconteceu? Será que a areia está mais quente ou será que é a água? Lembra do nosso experimento? Também vai se encaixar aqui. Por que isso acontece? Ok? Na B, a gente vai conversar um pouquinho sobre as queimaduras. Será que se a gente for para a praia, sem o sapato, só de areia, só com o pezinho na areia, o que vai acontecer? Será que a gente vai ficar com queimadura? Por que será que isso acontece? O que a gente tem que fazer para evitar essa queimadura nos nossos pés? Vamos lá, com vocês. E aqui embaixo, como a gente já conversou bastante, os objetos que a gente deve usar para ir para a praia.
para ficar no sol. É muito importante a gente sempre usar e abusar deles para se proteger do sol. Ok? Então, para hoje, nas aulas de ciências, seriam essas 3 videoaulas. É muito importante fazer as 3 aulas, estarem prestando atenção, se organizando para fazer. É muito importante manter essa rotina de estudo. Tá bom, galera? Estou com muita saudade de vocês, todos vocês. E a gente se encontra na próxima videoaula, que será amanhã. Beijos e até a próxima videoaula.